tudo bem? Hoje ainda não é sábado, mas que é o dia que a gente se propôs a gravar um vídeo falando sobre uma obra literária. Mas eu vou me permitir hoje fazer duas exceções. Primeiro, tá postando o vídeo hoje, né, se antecipando a sábado. E segundo, falar sobre uma obra literária que não é capixaba. E eu vou explicar por quê. É que eu estou escrevendo um roteiro para produzir um pequeno documentário sobre a instalação da primeira usina de beneficiamento de café aqui no Espírito Santo. E por acaso eu descobri que um dos engenheiros inventores desse sistema de beneficiamento de café, de secador de café, que foi instalado aqui no Espírito Santo lá no século XIX, em 1882, era irmão do Visconde de Tunai, o famoso Visconde de Tunai, que é o escritor, autor do livro Inocência, de 1872. Inocência é um livro tão importante que há uma cidade chamada Inocência, lá no Mato Grosso do Sul, em homenagem a esse romance. Também, em 1983, virou um livro, um filme, né, que foi estrelado pelos ainda jovens, né, Edson Celulari e Fernanda Torres. Eu vou deixar o link do filme aqui embaixo nos comentários para vocês assistirem depois, tá ok? O livro narra uma trágica história de amor entre o Cirino e a Inocência, no estilo Romeu e Julieta, né? A Inocência é uma menina de 18 anos que vive numa fazenda no interior de Santana do Parnaíba, lá nos sertões do Mato Grosso do Sul, super protegida pelo pai, o seu Martinho, que só deixa uma criada chamada Maria Conga ter acesso ao quarto dela. O tamanho é o ciúme e a superproteção do seu Martinho para com a Inocência. Uma proteção tão grande que ele já tinha até prometido a mão dela em casamento a um negociante de gado da região, um cara rude, chamado Manecão. Como a Inocência era bem frágil e vivia doente, o seu Martinho de vez em quando ia à cidade mais próxima comprar alguns remédios para ela. E numa dessas viagens ele encontra o Cirino, o outro personagem principal do livro, e o convida para ir à fazenda dele achando que ele fosse médico. Ele era apenas um farmacêutico viajante que se auto-intitulava doutor, né? E por falar doutor, é entendido que era médico e acabou sendo convidado pelo Martinho e ele foi e acabou curando a Inocência com as ervas e os remédios que ele tinha e ficou hospedado na fazenda por algum tempo, atendendo alguns pacientes, clientes que o seu Martinho arranjou para ele. Nesse período, aparece por lá um naturalista alemão chamado Meyer, que era um cara que estudava insetos, borboletas pelo interior do Brasil, e acaba ficando hospedado também naquela fazenda porque ele carregava uma carta de indicação de um irmão mais velho do seu Martinho, que recebeu ele com as portas abertas porque trazia essa carta de indicação do irmão dele mais velho. Só que quando o Dr. Meyer conheceu a Inocência, passou a tecer vários elogios à beleza dela e isso foi criando um ódio mortal e uma desconfiança no pai dela, que era super protetor e já tinha prometido a mão dela em casamento ao Manecão. Desconfiado do alemão, seu Martinho acaba pedindo ao Cirino para ajudar a vigiar a Inocência, não sabendo ele que já estava rolando ali uma paixão entre a Inocência e o doutor Cirino, né? E que o anão Tico já tinha flagrado os encontros às escondidas que eles mantinham num cafezal, num laranjal próximo, né? Sabendo que Inocência estava prometida ao Manecão, Cirino, apaixonado, né, propôs a ela uma fuga, mas ela aconselhou a ele procurar antes o padrinho dela, chamado Antônio Cesário, para poder ajudar a convencer o seu pai se eles poderiam se casar. Enquanto o Cirino foi se aconselhar com o padrinho, o naturalista Meyer descobre uma nova espécie de borboleta e dá por encerrado o seu trabalho e vai embora, o que alivia o seu Martinho, né, com relação às desconfianças dele com a Inocência.
O Martinho recebe na sua casa o Manecão, a quem a Inocência está prometida, só que ela, apaixonada pelo Cirino, diz não na frente do pai e na frente do Manecão. Diz que não vai casar com ele porque está apaixonada por outro homem. Isso gera um ódio mortal também no Manecão, que sai em busca do Cirino e acaba por assassiná-lo. Nessa tragédia toda, a Inocência fica sabendo da morte do Cirino e acaba tendo uma recaída de sua doença, vindo a morrer de tristeza. E o livro termina com o naturalista Meyer, o alemão caçador de borboletas, lá na Alemanha, recebendo um grande prêmio pela descoberta de uma nova espécie de borboleta, a quem ele dá o nome de Inocência. Trágico, né? Então é isso. Inocência é um romance regionalista de 1872, de autoria do Visconde de Tunay. Há poucos personagens no livro. Basicamente, Inocência, a protagonista, o pai dela, o Martinho Pereira, o próprio doutor Cirino, né, que na realidade era um aprendiz de farmacêutica, se intitulando doutor. Tem o Manecão, que era a quem a mão da Inocência estava prometida. Também tem o anão Tico, a criada Maria Conga, e mais dois personagens secundários, que é o padrinho da Inocência e o Chiquinho, que é o irmão do Martinho, que mandou a carta através do naturalista alemão. Pois é, agora você já sabe mais um pouquinho sobre mais uma obra da literatura brasileira. No próximo sábado, a gente vai estar aqui de novo, só que eu prometo que falarei sobre uma obra da literatura capixaba, tá bom? Abraço a todos, valeu!